Ai, que livro! Enfim, gente, o Holocausto Brasileiro é um livro reportagem feito pela jornalista Daniela Aberx, organizado pela que já recebeu vários prêmios de reportagem aqui no Brasil e no mundo. O Holocausto Brasileiro ele fala do hospício no Brasil, lá em Barbacena, em Minas Gerais. Ele era mandado várias pessoas com vários distúrbios diferentes. E lá nesse hospício, que é o Hospital Colônia, né, em Barbacena, bem conhecido, porque ela ficou triste, porque um dos casos, né, citados aqui no livro, agitada pelo patrão, então para não descobrir a gravidez da adolescente, o patrão teve que deixar lá nesse hospício. Uma outra coisa pessoas sem diagnóstico, pessoas com um caso que eu achei ridículo aqui de diagnóstico, porque uma mulher ela foi levada para o Colônia, né, esse hospício, pelo simples fato de reivindicar ao pai um salário igual ao dos irmãos homens. Então, foi e deixou, né, aquele tempo aqueles coronéis carrancudos que naquela época, enfim. Gente, esse livro aqui é muito forte. Esse livro aqui me trouxe uma visão diferente do que é ser humano. Como essas pessoas eram chegadas lá nesse lugar absurdo, o cúmulo da ignorância nesse país. Porque o Holocausto Brasileiro, o nome, ele condiz com a história. Primeiro aspecto é que as pessoas chegavam lá de trem. É muito semelhante àqueles vagões, que até a autora relata que é muito semelhante à chegada daquelas pessoas a Auschwitz, que chegavam naqueles vagões de carga, né? Desse hospício. E teve uma época aqui que morria em torno de 17 pessoas por dia. É o cúmulo do absurdo isso. As pessoas sem higiene, um hospital sem um ambiente sem higiene, a autora ela é muito detalhista, ela é incrível, e as fotos que tem aqui são fotos chocantes, de chocar você. Teve um tempo que você precisa respirar, porque é um livro forte. Como é que um ser humano pode, naquela época, eles comercializavam os cadáveres para várias universidades naquela época. Era um absurdo, um crime isso. Aqui o livro relata de cadáveres. Eles comercializavam, teve universidades que compraram mais de 500. Todo brasileiro deve ler. O que simplesmente aconteceu aqui ao nosso lado, próximo, no nosso país. É uma parte da história assim, esquecida por muita gente. É incrível. Eu acho incrível a leitura desse livro. A indicação aqui foi incrível, não tem nem o que falar. Tinha uma coisa também que eu achei bem chocante nesse livro, porque lá existia um hospício para criança, que era a Oliveira. Então, pelas condições do hospício, ele foi no final desse fechamento desse hospício, elas simplesmente foram transferidas para o Colônia. E lá no Colônia eram juntos crianças, mulheres e homens. Pessoas nuas, mulheres vulneráveis à violência sexual. As crianças vendo toda aquela atrocidade. Gente, a alimentação, ela retrata que a alimentação era absurdamente sem nenhuma uma higiene. Aqui tem umas fotos chocantes de lá da cozinha. Horrível, horrível. Vocês precisam ver esse livro. É um livro que você não consegue parar de ler. Gente, eu comecei a ler e não consegui parar. Porque você começa... É um livro... eu nunca tinha lido esse estilo de livro reportagem. Mas é um livro que você começa a ler admirado com tal atrocidade que aconteceu nisso aqui. Aconteceu no Colônia.
mulheres grávidas que levavam eletrochoque, isso é um cúmulo do absurdo. E outra coisa, a questão de medicamento era absurdo, só existia lá 2 medicamentos para o uso de uso psiquiátrico, que eram meiras lá, as cuidadoras, que cuidavam cuidavam desse pessoal. Elas não tinham a formação. Então o que acontecia? Elas conheciam o medicamento não pelo nome, mas pela cor. Ah, um é azul, outro é amarelo. Isso é horrível, gente. Isso aqui eu acho que foi um lado negro do país. Até aqui fala que o Estado ele é eternamente devedor dessas pessoas, dos sobreviventes, porque sobreviveram do funcionamento, ao funcionamento todinho do colônia. Foram mortos mais de 60 mil pessoas. É incrível isso. Aqui mostra também a história do repórter, onde o repórter da revista Cruzeiro, onde ele foi um pioneiro para identificar essa revista, e foi um choque para todo o país. Vários governantes dizendo que tem que ajeitar, mas com o tempo voltou ao que era antes, né? Então, teve a reforma aqui da psiquiatria no país, e foi uma coisa bem avassaladora. Foi onde começou a enxergar a psiquiatria com outros olhos. É outra coisa. Daí que surgiu depois desse boom todo, que acabou com essa coisa ridícula que foi no nosso país. O Holocausto brasileiro, como eu já disse, as pessoas chegavam de trem. Assim que elas chegavam, elas eram com a cabeça raspada, raspavam a cabeça das pessoas assim que chegavam lá, e sanitizavam, davam um banho e recebiam um azulão, que eles chamavam lá de azulão. Gente, isso é muito, muito parecido. As pessoas chegavam lá de trem, nos vagões, quando chegavam as cabeças eram raspadas, recebiam um código e recebiam aquela roupa horrorosa, que é aquele pijama horrível. Então, é uma leitura assim que eu aconselho a todos lerem. Eu acho incrível essa leitura, enriquecedora pelo fato de isso aqui ser uma parte da história, uma aprendizagem muito grande. E com certeza, quando você terminar de ler este livro, você vai ser outra pessoa. Sério mesmo, você vai começar a enxergar eu não tenho nem o que falar de isso aqui com outro ser humano, né? Mas enfim, existe jeito para tudo, como dizem, né? Leiam. Ou se você ler, discuta aqui embaixo, com certeza responderei, vale super a pena, a discussão vai ser incrível. Então, gente, e divulga o canal. Até mais!